Boa noite, irmãos. Glória a Deus. Acabamos de chegar de São Tomé das Letras. Tivemos aí um fim de semana bem abençoado, viu, gente? Muito abençoado lá com a turma. A gente fez um seminário lá, Fome e Sede. A gente deu o nome do seminário, né? O tema era discipulado. E, rapaz, São Tomé é uma cidadezinha pequenininha. E o povo lá vive do turismo, né? Então a cidade estava muito cheia. E todo mundo que estava no seminário era gente que depende de vender na feira, a expor lá na rua, né? E a turma estava toda lá, gente. Fiquei olhando para aquilo. Eu falei, cara, sexta-noite estava cheio. Aí eu pensei, sábado de manhã vai dar uma esvaziada, né? Porque a turma vai para a feira. Sábado de manhã, lotado. Aí eu pensei, tá, até meio-dia, né? A turma encarou aqui, meio-dia para tarde, o pessoal vai trampar. Deu 2 horas, hora de voltar, todo mundo lá. Sábado à noite, todo mundo lá. Eu falei, o povo está com fome e sede, né? Da palavra, está com fome e sede do Senhor. E eu acho que é isso, né? A gente se alimentar, a gente saber que não só de pão viverá o homem, né? Mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E a turma estava lá, buscou o Senhor, foi muito bom, né, esse tempo com a galera lá de São Tomé. Se você quiser um dia ir lá também, né, vamos montar uma turma aí e ir para lá. Você conhecer a galera, conhecer os malucos de Jesus que moram lá naquela cidade, que estão lá firme e forte, irmão, testemunhando do Senhor, né, vencendo lá os seus vícios, suas lutas e testemunhando de Jesus, né? Isso é maravilhoso. Teve nos anos 60, final dos anos 60, já nos anos 70, teve um movimento muito conhecido nos Estados Unidos, que era a Revolução de Jesus, Jesus Revolution. Até saiu um filme aí, né, sobre esse movimento. Então, muitos caras se converteram lá naquele tempo. Cliff Green, que é um cara que a gente tem muitas músicas traduzidas dele. Larry Norman, que é um outro cara também que foi considerado o pai do rock cristão. Tem vários caras e muita gente se convertendo. E os batistão lá da época, né, ficaram meio assim, pô, o que é isso aí, né? Essa turma aí convertendo, esse pessoal meio cabeludo, esquisito. E aí o Billy Graham, né, sendo o Billy Graham, foi lá. Ele esteve lá no meio da turma, se enturmou com eles para saber o que era que estava acontecendo no meio da juventude americana. E aí o Billy Graham passou um período lá com essa turma, e quando ele saiu lá dessa experiência, ele escreveu um livro chamado Jesus e a Geração Jovem. E aí o Billy Graham, nesse livro, ele relata a experiência, e ele coloca algumas características interessantes sobre esse grupo. Ele lista 12 características. Das 12, tem 3 que me chamam muita atenção. A primeira delas esses caras são bibliocêntricos. Eles são pessoas que leem as Escrituras. Eles param para estudar a Bíblia. Os encontros que eles fazem, a Bíblia está no centro. Eles são bibliocêntricos, eles são cristocêntricos. Eles estão conhecendo Jesus na palavra. Todos aqueles encontros deles nos cafés, que eles se encontravam antes para se drogar, eles estavam indo agora para abrir a Bíblia e ler. Então, eles eram evangelísticos. Era um grupo que eles olhavam para o perdido, eles queriam alcançar as pessoas, eles falavam de Jesus para todo mundo que eles viam. E até a maneira deles atenderem o telefone era uma forma de evangelizar. Quando tocava o telefone, eles diziam, olá, Jesus te ama, você quer falar com quem? E eles eram pessoas também que se importavam com os necessitados. Então, eles estavam o tempo inteiro observando as necessidades das pessoas. Quem estavam passando, precisando de comida, precisando de remédio, quem estava com frio. Então, eles estavam ali sempre de olho no meio, tanto do meio deles mesmo, quanto também das pessoas que estavam por ali em volta deles.
esse foi o relato do Billy Graham. Muito legal o livro, né? Jesus e a Geração Jovem. Se você quiser ler um dia, vale muito a pena. Né? Conta a história na perspectiva do Billy Graham do movimento de Jesus. É bem interessante. Se você vê o filme aí também, Jesus Revolution, né? Conta ali a história do Lonnie Frisbee, que foi um dos caras também que, né, movimentou bastante coisa lá naquela época. E é um filme bem legal de se ver. E também tem um documentário, tá, da Crystal House. Se você quiser ver agora o que Jesus está fazendo no meio dos hippies nos dias de hoje, você vai lá no YouTube, lá, coloca lá Crystal House, tem um documentário da primeira viagem que nós fizemos com a galera, sabe, por aí, pelo Nordeste. Fomos até Alto Paraíso, no Goiás, levando Jesus, levando o Evangelho de Cristo para essa turma. Jesus está ainda hoje salvando muitas pessoas, curando muitas pessoas, sabe, sarando muitas pessoas, impulsionando muitos irmãos a isso. Ele é o mesmo, né? E a gente está numa série aqui, né, gente? Falando sobre andar com Jesus, caminhando com Jesus, né, Cezinha? Eu estava ali pensando qual que era o nome da série mesmo, né? Aí você vai caminhando com Jesus, né? Eu estava pensando andando com Jesus, mas é a mesma coisa, né? Andando com Jesus. E andar com Jesus é um negócio diferenciado, né? Eu queria olhar aqui nas Escrituras, a gente olhar aqui na palavra, um figurão bem conhecido de todos nós aí, que andou com Jesus, que foi Pedro, né? Ele teve lá aqueles 12 apóstolos, eles andaram com Jesus por 3 anos, né? Dormiam, acordavam, né? Faziam ali basicamente tudo naquele período de 3 anos com Jesus. E lá na época, no tempo que Jesus foi crucificado, ele foi preso, e Jesus falou para Pedro: Pedro, você vai me negar, hein? Ele falou: de modo nenhum, Senhor. Mas Jesus falou: você vai me negar. E tá legal. Nesse momento que Pedro nega Jesus, uma pessoa vira para ele e fala assim, no capítulo 26, verso 73. Diz assim: pouco depois, aproximando-se os que estavam ali, disseram a Pedro: com certeza você também é um deles, porque o seu modo de falar o denuncia. Então ele começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E no mesmo instante o galo cantou. Interessante, né? O modo de falar de Pedro denunciou que ele andou com Jesus. Isso acontece muito, né? Você começa a andar com uma pessoa, você vai ficando muito amigo dela, aí daqui a pouco você está usando Crocs, né? Eu estou usando uma Crocs agora, viu? Eu quis andar com o Cezinha aí, eu falei: cara, tem que comprar uma Crocs, cara, esse negócio é muito legal. Mas aí começa a ter, né, essas características das pessoas. Às vezes, isso é comum, isso é normal. E é bom quando é coisa boa, né? Quando a gente começa a pegar hábitos bons da outra pessoa. E Pedro adquiriu características de Jesus. Eu não sei exatamente o que essa pessoa viu ou o que ela quis dizer. Se era o sotaque, se era, sei lá, o jeito que Jesus falava, e Pedro começou também a falar meio que parecido, se era o jeito de vestir, exatamente o que a que essa pessoa estava se referindo. Mas o texto diz que Pedro foi identificado como alguém que andou com Jesus por uma característica. Olha o jeito que ele fala. Lá em Atos também a gente vê a mesma coisa. Em Atos capítulo 4, verso... Deixa eu ver qual que é o verso aqui. Atos 4, verso 13. Diz assim, olha: ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus.
eles foram reconhecidos também, porque haviam estado com Jesus, por uma coragem, uma ousadia que não era deles. E por eles serem homens iletrados também, eles fizeram uma baita pregação ali, né? Que é isso, cara? Como é que esses caras estão falando dessas coisas? De onde, né, eles tiraram isso? Primeira pregação de Pedro lá é, cara, uma aula. E da onde que veio isso? Eles identificaram. Eles estavam com Jesus. Eles caminharam com Jesus aqui na terra. Eles viram, sentiram o cheiro, tocaram. João fala isso na sua carta. Aquele que nós tocamos, apalpamos, né? Então eles viram e andaram com Jesus. Agora, eu queria falar de um outro camarada. Não de alguém que talvez ele possa ter visto Jesus, né? Mas ele não é falado entre os discípulos, o nome dele não é citado entre os 12, não é citado entre os 7. É aquela turma que andou com Jesus. Ele é citado em Atos, né? Que é um cara chamado Barnabé, que está aqui no capítulo 4, verso 36. A primeira menção dele aqui na Bíblia está aqui. Atos, capítulo 4, verso 36, diz assim: Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Bom, Lucas escreve sobre esse cara, Barnabé. E Barnabé não é uma pessoa que parece que andou com Jesus. Mas Barnabé é alguém que andou como Jesus. Eu acho que esse é o ponto que a gente hoje precisa, sabe, experimentar, vivenciar. Andar como Jesus. Hoje, como que é para a gente viver isso, andar como Jesus, no nosso trabalho, na nossa família, na nossa casa, sabe, com nossos filhos, no nosso casamento, como que é isso, sabe? E aqui Barnabé, ele é um homem interessante. Ele tem um nome chamado José, esse é o nome dele, mas os apóstolos eles tinham uma coisa comum na época, que era apelidar a pessoa. Né? Eles usavam muito apelido. Eu fui um cara que eu dava apelido para todo mundo, eu até me arrependi disso já, entendeu? A gente olhava para o cara, já sabia um apelido para dar para o sujeito. Mas a gente dava apelido olhando para as características físicas do cara. Aqui, não. Eles davam apelidos observando o caráter da pessoa. Como que era que aquela pessoa vivia. E ele recebeu um apelido muito interessante dos discípulos. Ele foi chamado de Filho da Consolação. Filho da Consolação. Por que Barnabé tinha esse nome? Porque ele apresentava características de uma outra pessoa, que também tinha esse mesmo nome. Consolador, né? Paracletos, se preferir no grego. Ou, como a gente mais conhece, o Espírito Santo. O Espírito Santo ele é muito percebido, né, na vida desse cara, do Barnabé. Ele era o filho da consolação, porque ele era um irmão que na sua vida, no seu trabalho, no seu serviço, em tudo que ele fazia, ele apresentava características do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo. E o trabalho do Espírito Santo não é outro a não ser revelar Cristo. Ele veio para mostrar, revelar o Filho. Ele veio glorificar a Jesus, sabe? E aqui aparece uma ação dele aqui. Ele vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos, né? Havia uma igreja ali crescendo, estava
muito numerosa, que havia, né, problemas sociais no meio daquela comunidade. Tinha lá pessoas que tinham posse, outras que não tinham, né? Tinham viúvas, tinham vários perfis de pessoas ali. E essas pessoas elas eram assistidas. A gente vai ver isso lá em Atos 6, lá, quando os diáconos são levantados na igreja. Para quê? Para estar olhando exatamente essas coisas, porque os apóstolos precisavam se dedicar ao ensino da palavra. E os diáconos ficaram ao serviço das mesas, de olhar o que estava acontecendo, as distribuições das coisas que haviam ali, dos necessitados e tal, né? E Barnabé, sabendo disso, o que ele fez? Ele fez isso que o Cezinha falou, olha, Deus deu para ele, e ele agora, né, como um mordomo, um bom mordomo, o que ele fez? Pegou aquilo e, aqui, gente, está vendo necessidade? Eu tenho aqui um terreno, vendi, toma. Vamos lá, vamos resolver essas situações aí. Ele era um cara que ele estava observando, né, essas necessidades. Ele tinha um olhar para isso, Barnabé. Ele era um homem atento a isso. Ele observava as necessidades dos santos. Ele não só observava e via, mas como ele também agiu em direção a isso. Isso é uma característica, sabe, de quem? Para a gente andar como Jesus, nós temos que ser pessoas que precisamos olhar além. Olhar além daquilo que a gente vê, sabe? A gente precisa olhar um pouco mais, sabe? Observar um pouco mais. E podendo e tendo como atender, nós precisamos ser essa resposta para as pessoas. Agora, Barnabé, ele tem uma outra situação que ele está envolvido aqui. Ele era um homem que ele aparece muito aqui no livro de Atos, sabe? Ele é um conciliador. Ele é alguém que conduz pessoas, sabe? Conecta as pessoas no reino de Deus. Quando a gente vai ver aqui, quando Paulo se converte, Saulo, né? Está perseguindo a igreja e indo para cima de todo mundo e tal. E ele converteu. E que bom, né, que Paulo converteu, né? Só que Paulo era um cara difícil, meu irmão. A ficha do cara era grande. Ele tinha muito BO nas costas. Aí, de repente, ela aparece em Jerusalém. E ele se apresenta ali em Jerusalém querendo chegar lá no presbitério. Chegar lá porque ele queria conhecer Pedro, Tiago, João, que eram as colunas da igreja. Só que ninguém estava dando essa moral para Paulo. Falou, de jeito nenhum, meu irmão. Vou levar esse cara aqui, vai saber se. Mas Barnabé era esse tipo de cara. Ele está aqui dizendo, aqui, ó, no capítulo 9, diz assim, Paulo, né? Quando chegou a Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos de Jesus. Porém, todos tinham medo dele, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos, contou-lhes como Saulo havia visto o Senhor no caminho, e que o Senhor tinha falado com ele. Também contou como em Damasco Saulo tinha pregado ousadamente em nome de Jesus. E Saulo ficou com ele em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam matá-lo. Quando isso chegou ao conhecimento dos irmãos, levaram Saulo até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Olha Barnabé, ele conseguiu conduzir aquele cidadão recém-convertido, que tinha uma baita ficha, um cara que tinha um BO pra caramba. Ele conectou Saulo no corpo, conectou Saulo na igreja. Ele conseguiu fazer essa transição, por quê? Porque ele não olhou o assassino.
Ele olhou Saulo. E a gente tem muitos adjetivos, né, galera? Para as pessoas. Temos adjetivos. A gente, quando às vezes a gente observa alguém, né, na rua, a gente já tem um nome para dar para essa pessoa. Tem o cracudo, tem a prostituta, tem o traveco, tem vários apelidos aí que a gente dá, né? Tem o adúltero, tem o nóia, tem o vagabundo, por aí vai. Tem vários adjetivos aí. Mas, gente, antes, esse talvez seja o quarto nome que talvez essa pessoa vai receber, o rótulo que ela tenha. Porque antes dela ser qualquer uma dessas coisas, ela tem um nome. Tem um nome ali. Essa pessoa tem um nome. Qual que é o seu nome? Né? Antes dela ser um cracudo, tem um nome. Antes de ser um cracudo, ele tem um pai, uma mãe, tem uma família. Antes dele ser um cracudo, ele é a imagem e a semelhança de Deus. E só que a gente está tão viciado, né, e condicionado pelo que o mundo aqui, à nossa volta, imprime na gente, que a gente acaba não andando como Jesus, mas andando como todo mundo. Andar como Jesus é conhecer histórias. Barnabé sabia da história de Paulo. Barnabé, olha, está aqui escrito. Barnabé tomando consigo, levou os apóstolos, contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho, ele sabia os detalhes, e que o Senhor tinha falado com ele, e também contou como em Damasco Saulo tinha pregado ousadamente em nome de Jesus. Interessante isso, né? Você quer aprender a ter compaixão de alguém? Conhece a história da pessoa. Às vezes, agora nessa viagem aí, a gente passou por um determinado lugar e tinha um cidadão, numa viagem que a gente foi agora para o Nordeste, fizemos a expedição missionária, e tinha um cara bêbado lá o carro do irmão lá estragou, e aí a gente teve que parar num lugar bem isolado assim, tinha um boteco, um negócio, e tinha um cara lá bêbado, e aí desceu as meninas, né, que estavam com a gente lá na viagem, aí o cara já começou a olhar para as meninas e tal, e aí eu olhei aquilo, né, ele começou a falar demais, eu falei, amigão, deixa eu te falar um negócio, na moral, deixa eu te falar, aqui nós estamos numa boa, você bebe sua cachaça aí, deixa as nossas amigas aqui numa legal, entendeu? Porque a gente não vai tolerar a falta de respeito seu, não. Aí eu dei um ajeito nele. Porque o cara está bêbado. Mas ele que chegou para mim e falou, cara, eu quero te mostrar uma foto. Aí eu falei, tá, mostra a foto aí. Aí ele me mostrou a foto. A foto que ele me mostrou era da filha dele, que parecia com uma das meninas que estava com a gente. Aí ele me mostrou a foto. Aí eu entendi que tinha alguma coisa ali do Senhor. Aí eu perguntei, qual é o seu nome? Aí ele me falou o nome dele. Aí depois eu perguntei, qual que é a sua história? Por que você está aqui? Por que você está aqui nesse boteco? Isso não é hora. E ele falou que ele era caminhoneiro. Isso não é hora de você, um cara motorista de caminhão, estar aqui. O que está acontecendo? Qual que é a sua dor? Qual que é a sua perda? Aí o cara começou a falar. Meio doidão, meio chapado. Mas, cara, eu perdi há 2 anos atrás a minha esposa, mãe das minhas filhas, de um câncer fulminante. E de lá para cá, eu nunca mais consegui tomar a minha vida de volta. Naquela hora que ele começou a falar isso, meu coração foi, sabe, se enchendo de compaixão. Nós abraçamos esse cara, oramos por ele, e o pessoal falou que o caminhão dele estava virado lá no meio da pista, que eu acho que ele jogou o caminhão para fora da pista, assim, e caiu num barranco lá.
E aí ele deixou o caminhão lá, e a gente passou pelo caminhão, de fato, isso era verdade. E ele estava no boteco, sabe, bebendo, e acho que ele queria morrer. E aí ele falou, cara, eu vou sair daqui e vou procurar a igreja do pastor fulano de tal, que ele já conhecia, e eu preciso consertar minha vida. Eu falei, cara, faz isso mesmo, porque você tem 2 filhas, você tem netos, que eles querem ver um avô. Eles querem ver você. Sua esposa era muito importante para você, mas, cara, você precisa tomar força e cuidar daquilo que você ainda tem. Então, irmão, conhecer histórias muda isso dentro da gente. Barnabé era esse cara. Jesus era um homem que ouvia histórias. Você lembra quando ele foi curar a mulher do fluxo de sangue? Ele estava andando e aquela mulher tocou e ele sentiu sair virtude dele, ele para tudo e fala, ei, eu senti sair virtude de mim, alguém me tocou. E todo mundo ali para e, poxa, aquela mulher estava lá. E o livro de Lucas fala que quando Jesus para e ele fala isso, alguém me tocou porque eu senti sair virtude de mim. Aquela mulher temerosa, com medo, virou para ele, foi eu. E ele falou assim, não tenha medo, a sua fé te salvou. E a Bíblia diz assim, e ela abriu, descortinou todo o seu coração. Sabe, Jesus não queria simplesmente curar aquela mulher, ele queria ouvir o seu coração. Por isso que ele parou, porque para ele parar, ele curar alguém ali e continuar andando, era de boa, mas não é isso. Outra coisa, tem que correr aqui, né? Barnabé era um homem também que quando aconteceu, aqui ó, Atos capítulo 11, verso 19, tem uma outra história aqui sobre Barnabé. 11, verso 19 de Atos. Os que foram dispersos a partir da perseguição, que começou com a morte de Estevão, e se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu, guarda isso. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho de Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre e exortava todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Depois, é isso aqui. Vamos parar aqui. Não, vamos dar sequência. Vou ler aqui até o fim. Depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo. E quando o encontrou, levou-o para Antioquia. E durante 1 ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão em Antioquia. Numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. O que acontece aqui? Aqui tem um fato novo, tá? A igreja foi dispersa por conta da perseguição de Estevão, a morte dele. Né? Houve uma grande perseguição em Jerusalém e a igreja começou a ser dispersa. E aqueles crentes que saíram de Jerusalém, o que eles começaram a fazer? A pregar em outras cidades. Só que para quem que eles pregavam? Para os outros judeus. Eles eram judeus, convertidos a Jesus, que estavam pregando para judeus se converterem a Jesus. Só que acontece um negócio, um fato novo aqui. Nessa coisa, né, de pregar para os judeus, e judeus prosélitos, judeus que não eram simplesmente nascidos judeus, mas judeus pessoas que se convertiam ao judaísmo, né, que eram considerados prosélitos, gentios que se convertiam ao judaísmo, esse grupo de pessoas começaram a pregar para os gregos. E aí os gregos começam a ouvir o evangelho e a se converter. E o que chegou no ouvido dos apóstolos lá? Foi isso.
Falou, ó, tem grego convertido, hein? Esses caras estão... Tá uma igreja enorme lá em Antioquia, lá. Eles não são judeus, não têm, né, a lei lá como pano de fundo, mas eles são gregos e tem uma turma grande lá. Os apóstolos enviam quem lá? Barnabé. Barnabé era um homem de confiança. Vai lá, Barnabé, vê o que está acontecendo lá. E é interessante que Barnabé, quando ele chega lá, olha a visão do cara. E enviaram Barnabé. Quando ele chegou, viu a graça de Deus, ficou muito alegre e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Olha, irmão, eu ando com gente muito esquisita. Você já me viu aqui. Você sabe disso. Né? Você já viu o bonde da galera aqui, né? A gente anda com gente muito esquisita. E a gente precisa de uns Barnabé para olhar para aquele negócio ali e falar assim, é de Deus. Cara, a graça de Deus está nesse negócio. Porque se você olhar para as imagens, você vai... Não, não tem condição. Não tem condição. A cara toda tatuada, o cabelo todo embolado, já com as roupas tudo coloridas. Entendeu? Fala umas linguagens que a gente não entende. Não tem condição, não. Está entendendo, galera? Mas Barnabé, ele viu a graça de Deus no meio daqueles gregos, daqueles gentios. E não se iluda, irmão. Olha, para um judeu raiz, porque esses caras eram crentes em Jesus, mas eles saíram pregando para os judeus. Eles não queriam papo com os gentios, não. Isso foi uma luta que o Espírito Santo travou ali para que a igreja saísse dessa casinha do judaísmo. Tá certo? E eles foram, o Espírito Santo foi conduzindo o processo. Quando Barnabé chegou, que ele viu, cara, a graça de Deus está aqui. Então, vamos exortar esses irmãos a continuarem na fé, a perseverarem. E foi isso que ele fez. Então, nós precisamos discernir, sabe? Fazer uma leitura e discernir os movimentos do Espírito. Não ficar, sabe, irmão, fechado naquele mundo que a gente tem evangélico, que achar que tudo é daquele jeito. A gente vai na África, aí o Cezinha aí, Rebeca, você vai ver cultos lá diferentes. Agora quem estava aqui é o Paulo Brito, lá, que trabalha lá com os Maasai, né? Foi lá na Crystal House, lá, levar as filhas dele lá e tal. O cara trabalha com a turma lá, velho, que é aqueles africanos tribal mesmo, pescoço dos caras gigantes, assim, que eles colocam um monte de coisa aqui, cheio de dente, cheio de coisa. Tá lá. Você vai lá no vídeo, lá no Instagram dele, você vai ver os caras batizando, os caras adorando. Eles adoram a Deus pulando, eles dão uns pulos que é dessa altura aqui. Impressionante. Cara, eu não sou de pular, velho, na moral. Mas eles são, tá tudo bem. A graça de Deus está ali. Nós precisamos enxergar a graça de Deus, sabe? Nos ambientes que não são os ambientes que nós estamos acostumados. A gente precisa olhar mais para frente, porque andar como Jesus é isso. Andar como Jesus é a gente olhar para as coisas, sabe, nos olhos do Espírito Santo. Ver o que está acontecendo. E saber também o que não é. Né? Que não é tudo aí que é diferente, que é de Jesus, não. Tá certo? Aí acontece uma outra coisa com Paulo, com Barnabé. Depois que Barnabé esteve lá, viu que o negócio lá era de Deus, era de Jesus. Jesus estava lá nesse negócio. Ele exortou aqueles irmãos. E ele viu que tinha muito trabalho ali para ser feito, que ele precisava discipular aquela gente, precisava trabalhar aquela igreja. O que ele fez? Depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo. E quando o encontrou, levou a Antioquia. A gente tem que ler as Escrituras, irmão, e ter uma certa ideia do que o texto está dizendo. Ele foi procurar Saulo, e quando o encontrou, Tarso era uma cidade grande. Na época não tinha o Waze. Na época, não sei nem se havia, como é que funcionava
número de rua, nome de rua, se havia essas coisas lá na época, como é que funcionava o mundo antigo. Mas para você encontrar um Saulo em Tarso, rapaz, devia ser uma tarefa difícil, tá? Mas o nosso Barnabé era um cara perseverante. Ele falou assim, Saulo é o homem certo para esse trabalho. E eu vou atrás desse homem. E ele foi. Rodou aquela cidade inteira. Aí quando ele o encontrou, né, ele pega Saulo ali e leva lá para Antioquia, para esse trabalho aqui. Ele sabia quem era Paulo, porque ele soube da história da conversão de Saulo. Provavelmente ele sabia que Saulo tinha uma palavra, porque Jesus falou, olha, importa que ele sofra muitas coisas, sabe, em meu nome, em favor dos gentios. Ele foi comissionado para esse povo. O Barnabé é um cara que está ali, antenado em tudo. Ele falou, pera lá que eu tenho um homem certo para essa missão aqui. Paulo é o cara, é o número dele, esse trabalho. Eu não vou lá em Jerusalém buscar Pedro, vou buscar Tiago, vou buscar João, mas eu sei que tem um homem que tem uma palavra de Deus, e esse cara é o cara certo, eu vou trazer ele para cá. Ele foi lá e fez isso. Lembra? Ele levou Paulo lá para os apóstolos e agora está trazendo Paulo para onde? Para a missão. Está encaixando Paulo, sabe, no chamado dele. O homem certo, o trabalho certo, cara. Esse é o homem que anda como Jesus. E aí nós começamos a ver aqui, né, que acontece uma outra coisa interessante, capítulo 13 de Atos. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Quem estava lá? Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse, separem-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo as mãos sobre eles, os despediram. Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até Seleucia e dali navegaram para Chipre. Saulo estava lá, ou melhor, Barnabé, né? Ele era o homem que estava lá, né, naquele colegiado de líderes ali, naquele conselho que estava ali na igreja de Antioquia, que haviam profetas, mestres, homens experimentados, jejuando e orando. O Espírito Santo fala, separai-me, e fala na primeira pessoa, ele que comissiona, ele que chama. Ele fala, separa para mim esses dois cidadãos aí. E tem um fato interessante aqui. O primeiro nome que aparece é o de Barnabé. Barnabé e Saulo. Então, pelo que a gente entende, em alguns padrões que tem nas Escrituras, o primeiro nome que aparece é o nome do líder. Então, Barnabé e Saulo. Ele era o cara que estava liderando a equipe. E eles saem dali enviados por aquela igreja, pelo Espírito Santo, para Chipre e começam a trabalhar, né, entre os povos não judeus. E eles chegam lá numa cidadezinha, né, em capítulo 14 aqui, no verso 1, diz assim, em Icônio, já muda aqui, ó, Paulo e Barnabé entram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus que não tinham crido incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, Paulo e Barnabé ficaram bastante tempo em Icônio, falando ousadamente do Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, por mão deles, se fizessem sinais e prodígios. O que acontece aqui? Uma mudança. Barnabé e Paulo, agora não, agora é Paulo e Barnabé. Paulo ele começa a assumir, sabe, a liderança da missão, o protagonismo ali daquele trabalho, e a gente não vê um Barnabé ofendido com isso. Barnabé era um líder que investia em outros líderes. Barnabé era um homem que ele colocava o sujeito lá e ele ia, sabe, diminuindo para que aquele irmão crescesse.
ele tinha uma visão com respeito a Saulo. Ele viu que aquele cara era o cara certo para o lugar certo. E ele deu aquele impulso no ministério de Saulo, até o ponto que ele deixou Paulo conduzir a obra, conduzir o processo, conduzir o trabalho. Ele era um homem, né, que tinha uma visão espiritual. Nós temos aqui um outro fato, e Barnabé é interessante que ele está nos momentos mais importantes da história da igreja. Atos capítulo 15, momento que houve ali como é que é o nome? O Concílio de Jerusalém. Olha, o Cezinho está aqui para um verdadeiro, né, cara, auxiliador, né, como diz o Espírito Santo, né, esse, né, cara? Obrigado, varão. Capítulo 15, verso 12, diz assim: e toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus tinha feito por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouçam o que tenho a dizer. Simão acaba de relatar como, primeiramente, Deus visitou os gentios a fim de construir entre eles um povo para o seu nome. Aqui eu não vou ler o texto todo, mas eu quero ressaltar aqui que Barnabé estava lá. Sabe o que Barnabé estava fazendo lá junto com Paulo? Dando voz para uma igreja que estava sofrendo, né, uma espécie de preconceito dos judeus. Eles estavam lá, dando voz para aquele povo, sabe? Que estava nascendo, aquela igreja estava ali, sabe? Tentando se defender dos preceitos do judaísmo, que os caras estavam vindo ferozmente contra eles. Mas aquela igreja tinha 2 caras que estavam por eles, por ela. E eles estiveram lá naquele concílio, um concílio que foi importante, né? Que teve uma decisão importante ali para os próximos passos daquela igreja. E eles estavam lá dando voz para aqueles que não tinham voz, trazendo para aquele povo ali, sabe, ó, gente, esse povo aqui, Deus escolheu eles, hein? Não vamos mexer muito não, tá? A graça de Deus está lá, o Espírito Santo está batizando eles. Eles estão recebendo a palavra. A igreja está nascendo e com muita força. Então não vamos, sabe, impedir aquilo que o Espírito Santo está fazendo. E nem exigir deles coisas que diz respeito à nossa cultura judaica. Mas vamos, né, vamos conduzir esse processo aí da melhor maneira. E aqui o parecer de Tiago era, e dos irmãos, é que essa igreja gentílica não precisava guardar o costume da lei. Mas que antes, né, que eles deveriam, sim, se abster de relações sexuais ilícitas, se abster, né, de sangue, da idolatria, e por aí vai. Coisa que é comum para todos nós. Agora, existe uma última consideração aqui que eu quero fazer sobre Barnabé. Capítulo 15 também, verso 36. Segunda viagem missionária que eles vão fazer, acontece algo aqui. Alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé, agora é Paulo, né? Tá vendo? Vamos voltar a visitar os irmãos em todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão. Barnabé queria levar também João Marcos, mas Paulo não achava justo levar aquele que tinha se afastado deles desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve tal desavença entre eles, que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça do Senhor, e passou pela Síria, Cilícia, fortalecendo as igrejas. O que acontece aqui? João Marcos, ele era um jovem que estava acompanhando a viagem missionária apostólica, e no meio do caminho o camarada deu para trás. Ah, não vou mais, desculpa aí. Tem algumas, né, ideias aí que pode ter acontecido com ele, poderia ter sido muito jovem, e ele, né, ficou com medo, tem algumas interpretações sobre isso. Porém,
né, Paulo, ele não tolera esse tipo de coisa. Ele fala assim, não. Na segunda viagem, nós vamos carregar um cara que na primeira largou a gente no meio do caminho? Vai não. Barnabé insiste e eles discutem. Só que Barnabé, ele é um homem, né, que ele tem um cuidado com o fraco, com o frágil. E naquele momento ali, quem que era o frágil? Era Marcos. Então, no momento que eles se separaram ali, Paulo pegou Silas e seguiu para uma direção, e Barnabé foi curar o coração de Marcos. Marcos, vem cá, eu vou cuidar de você agora. Esse é o meu trabalho. Meu chamado é cuidar de corações quebrados, feridos e machucados. E ele faz isso. Ele segue uma outra direção, enquanto que Paulo vai, né, para outra região lá, visitar as igrejas, né? E quando a gente vai lá ver Paulo, já no momento mais de maturidade da sua vida, em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 11, ele escreve para Timóteo e fala assim: só Lucas está comigo, traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Aquele que, sabe, jovenzinho, por algum motivo não quis continuar na missão, que Barnabé foi lá cuidar do coração dele, agora é útil para Paulo. E no momento que Paulo está lá, né, sozinho, está lá com Lucas, e ele continua visionando o campo, visionando a missão, ele fala assim: olha, quando você vier, traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Barnabé é esse homem, gente. Ele é um homem que não andou com Jesus, pelo menos a Bíblia não relata, mas ele é um homem que andou como Jesus. E eu acho que a gente aqui não andou com Jesus físico, mas nós temos, né, conhecido Jesus por meio do poder do Espírito Santo, por meio da comunhão dos santos, por compartilhar a vida com o outro. Andar com Jesus é andar com a palavra, é andar, sabe, nessa realidade do reino. E andando nessa realidade do reino, nós vamos aprender a andar como ele andou, frutificando. E olha, deixa eu te falar uma coisa, nada disso que nós lemos aqui é característica natural de caráter, tá? Não é. Isso aqui é fruto do Espírito Santo. Aquele fruto do Espírito não é características de caráter. Ah, o fulano é tão bom, né? Ele tem um fruto do Espírito. Só que ele não é crente, nunca converteu, nunca aceitou Jesus. Ele tem uma expressão da graça de Deus na vida dele. Mas o fruto do Espírito, irmão, é o Espírito que dá, que produz, que está na nossa vida, fazendo isso acontecer. Andar com Jesus, ou melhor, andar como Jesus, é ser um crente frutífero, sabe? Que consegue enxergar a vida por essa lente. A lente do amor de Deus, da compaixão de Deus, sabe? Que vive, sabe, em prol do outro, de ministrar, sabe, o reino de Deus às pessoas, de curar corações machucados, de acreditar em pessoas que estão desacreditadas, de ver situações e falar assim: velho, será que Jesus está ali, velho? Se você for lá em São Tomé, ou lá na Bahia, ou até aqui mesmo em BH, ali na Cristo House, você vai ficar assustado, velho. Um choque é só no início. Quando você chega, você olha, eita. Entendeu? Mas depois fica de boa. Eu fui lá em Alto Paraíso, eu que já sou acostumado com isso, eu fiquei escandalizado lá. Entendeu? Até o branco do olho os caras tatuam. Você olha para o sujeito assim, o olho todo preto. Você fica até com agonia de olhar. Entende? Essas pessoas. Será que Deus tem um plano ali de salvação para esse tipo de gente? Porque, afinal de contas, tatuou o branco do olho, já era. Não tem mais chance para o cara. Não tem chance para esse mundo aqui. E posso falar uma coisa? Quando
a ressurreição do último dia acontecer, que a gente receber um corpo glorificado, essas tintas vai ficar tudo aqui, com as nossas roupas, sabe? Nada vai para lá. Prótese dentária, prótese de qualquer espécie. O cara vai deixar a prótese, vai subir com a perna nova, com um braço no lugar, com o olho que não tem olho, vai ter o olho lá de volta. É isso, irmãos. Sabe? Nós precisamos aprender a andar como Jesus. Eu quero orar, então, aqui, para a gente encerrar. Senhor, nós ouvimos aqui essa história, Deus, sobre esse homem tão incrível que foi Barnabé. Um homem, Deus, que carregou essas marcas, que recebeu um apelido tão forte, Paracletos, filho da consolação. Senhor, ele carregava essas marcas porque ele andou próximo, em intimidade com o Senhor. E aqui, Senhor, nós queremos também, Deus, nos colocar diante de Ti, Senhor, e clamar ao Senhor que essas marcas estejam presentes também na nossa vida, na nossa história. Senhor, nós queremos andar como o Senhor andou. Nós queremos ter características que revelam o Senhor. Nós queremos que as pessoas leiam a Bíblia que a gente está lendo aqui, Senhor, mas nós queremos que as pessoas leiam essa Bíblia na nossa própria vida. Nos ajuda e faz esse milagre, nos dá visão e nos dá também um coração, Senhor, quebrantado, cheio, Deus, da Tua presença e da Tua história. Senhor, levanta aqui, Senhor, cada um de nós que estamos aqui hoje, e essa comunidade como um todo, com uma comunidade que, Senhor, é perceptível para todos que conviver com qualquer irmão aqui, que essa pessoa está com Jesus, porque ela anda como Jesus. Ô, Pai, obrigado, Senhor, pela igreja, e obrigado pela graça que o Senhor tem derramado em nós aqui nessa comunidade. E, Senhor, nós queremos estar aqui, vendo aquilo que o Senhor quer nos mostrar. Nos ajuda a fazer isso, começando, Senhor, na nossa própria casa. Que a gente ande como Jesus na nossa casa. Que a gente ande como Jesus no nosso trabalho. Que a gente ande como Jesus, Senhor, em todos os lugares que o Senhor nos levar a ir. E que assim seja, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém.